Tá bom? Abaixa um pouquinho. Lena, bem-vindo. Ficamos felizes aí, né? Tem O pessoal que tá chegando entrando aí. aí. Pastor Helene, Puxa, abraço. graça e paz. Deus abençoe. Saudades. Pastor Helene, saudades também, saudades de vocês aí. Valdir Gomes Neto, olá, saudades de vocês. Saudades também. Grande abraço, Valdir. Um abração aí para todos aí. Um abraço aí para a família, para todos. Também amamos vocês, todos vocês. Estamos esperando aí o pessoal entrar para a gente começar. Tá chegando. Isso, a gente daqui a pouco vai estar Mais um começando. tempinho. Nos perdoe se a gente cometer algumas falhas, é a primeira live vez, né? Primeira vez. que a gente está fazendo. Só estamos dando um tempinho aí para o pessoal chegar. Helena Tomoni, nossa amiga Romena aqui em Portugal, um abraço aí. Um abraço pro Sorinho, pros meninos. Como é que tá o som que tá fazendo? Tá frio por aqui? Não, aqui tá calor. Estamos no verão. O Brasil acho que tá no inverno, né? A gente tá na estação do verão aqui. Bastante calor. Tá bem quente, tá bem quente. Pode ver pela nossa roupa. Se tivesse frio, a gente com certeza estaria encasacados aqui. Com touca, com luva. Porque o frio aqui é frio mesmo. É frio mesmo. Cachecol, é assim que a gente anda aqui no frio. Mais um tempinho aí, o pessoal tá chegando. Muito sim, você vai curtindo mais um louvor aqui, uma música do Ministério Morada. Ana Rodrigues, nossa amiga aqui, também. Outro abraço para vocês. Começando aqui. Celi, minha irmã da Darlene, minha cunhada querida, um abraço, um beijo. Deus abençoe, Deus abençoe todos aí também. Beijão aí pro Rafael, pra Carla, para as crianças. Saudades pra de Nora, vocês também. Pro genro. Celi tá tá em Joinville. Daqui a pouco a gente vai dando no início, né? Vamos tratar nessa noite sobre o tema Reino de Deus.
Espero que possa estar abençoado cada um de vocês. E desde já aqui o nosso agradecimento ao pessoal que está entrando, participando. Não está tratando desse tema, né? Tema que se refere muito à nossa vida, né? Como cristãos. E vamos estar aqui tratando de alguns tópicos, né? Interessantes e importantes sobre esse tema. Espero que possa estar abençoando a tua vida, a tua família. E tenho certeza que Deus vai ministrar nos nossos corações nessa noite. Tá bom? Carolina Silva está assistindo. Um abraço, Carolina. Deus abençoe. Carolina, beijão aí na família. Nilson, grande abraço, Nilson. Estamos bem, graças a Deus. Beijão aí na Márcia, Nilson. Márcia, na Larissa. Que Deus abençoe a família toda. Pastora Gina das Graças. Pastora Gina. Vigia, Gina. Vigia, pastora Gina. Deus abençoe, minha irmã querida. Deus cuide de você, da sua família também. Deus te abençoe, Fernanda. Queria perguntar aí para vocês, vocês podem dar um ok, um sinal aí se o som tá legal, se tá muito alto, se tá muito baixo. Se a live tá travando. A Celi botou, estou congelando aqui, aí eu não sei se tá congelando a live ou se tá no frio. Ou se você tá no frio aí. É o que? A live tá congelada ou você tá frio? Não, porque aqui tá calor. Pois é, deve ser o frio aí, né? Que tá bem forte aí. Já avisaram a gente que o Brasil tá. Tem tempo chuvoso, frio, né? O Valdir Gomes colocou top. Então tá bom. Então tá bom. Valdir entende. Cristiano Cavalcante, grande abraço, meu amigo. Diz que tá tudo bem, Valdir. Diz que tá tudo bem, tá ouvindo a gente. Está muito frio. Sim. Tá muito frio. Agora eu percebi. Aqui a gente fala percebi. Percebemos. Minha filha querida, Dani Almeida Lima, boa noite. Ela está aqui. A Gabi e a Dani estão auxiliando a gente aqui. Elas que estão, entende aí dessa parte aí, dessas coisas, a gente não entende muito, mas a gente vai conseguir chegar lá. Nissinha! Oi, Nisso, beijão. Beijo pra você também, Nissinha. Aí a Gabi entrou também, aí, ó. Nossas filhas estão auxiliando a gente aqui no contra-regra, nos bastidores. O que a gente fizer de errado não vai dar pra consertar, mas vai ajudar a gente a dizer que tá errando. Vamos lá, vamos começar. Olha quantos corações estão mandando aí. Olha! Minha sogra, Deus abençoe. Mamãe. Celi tá falando aqui, tá nevando. Ei, Celi, que bom, hein? Que bom. Não sei se é bom ou se é ruim. Pois é, já não sabemos aí como é que é isso aí. Se tá bom ou se tá ruim. Amém, mãe. Agradeço também a Deus pela oportunidade. Deus abençoe todos vocês aí. Pessoal, vamos estar começando então. Márcio, meu cunhado, está chegando também. Vamos estar dando início, né, nessa live. E o pessoal vai chegando, a gente vai comentando. Vai falando alguma coisa. Vou baixar um pouquinho aqui o som. Vamos estar dando início então ao nosso estudo.
noite. Vamos dar início a uma série de estudos sobre o reino de Deus. E nessa oportunidade a gente vai estar aqui destrinchando, né, algumas coisas a respeito desse tema. Esse primeiro encontro nosso, essa primeira live, né, que a gente está fazendo, vai ser para dar um embasamento, e com o decorrer das próximas lives a gente vai estar tratando de outros temas, né, dentro desse... vamos estar tratando de outros tópicos, melhor dizendo, dentro desse tema, e eu espero que acrescente na tua vida. É um assunto muito importante e, ao meu ver, assim, a nível de experiência, são alguns ministérios apenas que estão tratando, e nessa noite a gente quer dar início com um embasamento, e nos próximos encontros a gente vai tratando de outros temas, e fica aberto aí também a gente depois ter um novo encontro, e de repente com aquele ping-pong, né, de respostas, né, perguntas e respostas, enfim, aquilo que Deus gerar no nosso coração. Amém? Vamos começar então, pessoal. O pessoal está chegando aí, a Lucilene, o Alberto está mandando um abraço também para o Alberto, e no decorrer aqui desse estudo a gente vai dando uma pausa, vai falando com o pessoal. Missionária Andréia também entrou lá. Missionária Andréia. Tânia, irmã Tânia Freitas. Tânia, um abraço aí também. Então vamos lá, vamos começar. Amém? O reino de Deus, né, e leitura como base para esse texto que a gente tem nessa noite, está lá no livro de Atos, no capítulo 28, versículo 31. Me empresta o teu celular aí, Danilo, para a gente estar fazendo a leitura. Atos 28, do 23 ao 31. Vamos lá. Então marcaram um dia com Paulo. Nesse dia muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava, desde a manhã até a noite. Lhes anunciou, explicou a mensagem sobre o reino de Deus, e por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas procurou convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram as suas palavras, mas outros não creram. Então todos foram embora, conversando entre si. Mas antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês. Pois ele disse a Isaías: vai e diga a esta gente, vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim e os curaria, disse Deus. E Paulo terminou dizendo: pois fiquei sabendo que Deus mandou a mensagem de salvação para os não-judeus, e eles escutarão. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora, discutindo com violência. Durante 2 anos, Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Queridos, 33 para fortalecer essa palavra de Paulo, e foi o próprio Jesus, né, que falou, e ele disse o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E basicamente, né, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio, é o reinado ou a soberania de Deus sobre tudo.
E a doutrina acerca desse reino, ele permeia a Bíblia como um todo. Por isso que é preciso entender que a expressão reino de Deus, ela traz um conceito bastante amplo e cujo esse significado e sentido devem ser compreendidos à luz do contexto de toda a Escritura. As profecias acerca desse reino estão presentes desde o Antigo Testamento. A verdade é essa. Mas é no Novo Testamento que a mensagem sobre o reino de Deus, ela vai se desenvolver de uma forma ainda mais clara, principalmente sendo o tema mais frequente nas pregações do próprio Jesus. E o que é o reino de Deus também? O reino de Deus é simplesmente tudo o que tem a ver com Cristo, especialmente o relacionamento desse Cristo com o seu povo, como Senhor, como Salvador, como sacerdote e como Rei. E disso a gente pode ter a certeza e estarmos confiantes, e a gente pode ter essa confiança, né? E essa certeza analisando uns poucos versículos do apóstolo Paulo e das igrejas primitivas. Porque Paulo, em certa ocasião, na sua despedida da igreja em Éfeso, deu um resumo do seu testemunho e da sua mensagem para aquela comunidade. A mensagem de Paulo foi para tanto aos judeus como aos gregos. E a sua proclamação era o quê? A conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está registrado lá em Atos 20, do versículo 17 ao 21. A mensagem do arrependimento e a fé em Cristo é a mensagem de todo pregador que zela pela sua vocação. E é a mensagem atual desde o começo do ministério de Cristo e continuará sendo até a sua volta. A gente pode confirmar isso em Mateus, no capítulo 28, em Marcos, no capítulo 16, em Lucas, no capítulo 24, em João, no capítulo 20. E pelo contexto também da despedida, né, do apóstolo Paulo aos Efésios, a gente sabe que a pregação da conversão a Deus, a fé em Jesus, é o evangelho da graça de Deus. Se a gente examinar Atos 20, versículo 25, a gente vai perceber que esse ministério da pregação da graça, do arrependimento e da fé em Cristo é a pregação do próprio reino de Deus. No capítulo 15 da carta aos Coríntios, este mesmo apóstolo Paulo definiu o evangelho como porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Como ele pregou o evangelho da graça em Éfeso e chamou isso a pregação do reino de Deus, assim nós podemos chamar também a pregação do evangelho ou a pregação do reino de Deus como sendo a vinda de Cristo Jesus, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Por quê? Porque o reino de Deus envolve tudo sobre Cristo Jesus. Eu vou passar a palavra agora para minha esposa, para a Darlene, pastora Darlene. Ela vai falar um pouquinho sobre estar, né, no reino de Deus, o que significa isso. E aproveitando, mandando um abraço aí para o pessoal que está entrando, né, que está chegando agora.
Um abraço para a Patrícia, pastor Helene, o pessoal que está chegando. Um abraço aí para todos. Vou passar agora a palavra para a Darlene. Ela vai estar falando um pouquinho agora sobre o que é estar no reino de Deus. Amém. Você está no reino de Deus? Você sabe como você entra nele pelo novo nascimento. Nascer de novo. Nicodemos perguntou a Jesus: pode alguém nascer de novo? Pode alguém retornar para o ventre de sua mãe? Pode? Claro que não pode, né, irmãos? Nós sabemos que para nascer de novo, nós temos que ter um novo nascimento pelo Espírito Santo. É até uma história interessante, né? E ao mesmo tempo, se a gente analisar o contexto, é cômica, porque Nicodemos, né, vai se encontrar com Jesus, e a Bíblia relata que à noite ele sai para encontrar com Jesus. Nicodemos era um dos mestres ali em Israel, ele ensinava ao povo, né? E tem esse encontro com Jesus à noite. Pelo contexto, a gente já pode imaginar que ele não queria ser visto, né? Porque sai à noite para se encontrar com Jesus e faz a fatídica pergunta, né? Para Jesus, né? E Jesus responde para ele: olha, Nicodemos, para nascer de novo, né? E como é que nasce, coisa e tal? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe, né? Na Bíblia NTLA, né? Que é a nova linguagem, né? do Adriano. Jesus chega para Nicodemos: ô Nico, eu não estou entendendo você, Nico. O que está acontecendo? Você é mestre aqui, você ensina o povo e vem me perguntar se você tem que voltar para o ventre da sua mãe, né? Para a barriga da sua mãe. E a gente imagina a cena, né? A minha mãe deve estar assistindo agora. Imagine eu desse tamanho voltar para o ventre da Dona Onélia, para minha mãe. Impossível. E Jesus chega para aquele homem, para aquele mestre, né, da lei, para aquele professor em Israel e fala: olha, não é nada disso. Nascer de novo, importa nascer do Espírito, né? Da água e do Espírito. A pastora Darlene agora continua. Então, né, como eu estava falando, para nascer de novo, né, tem que ter um novo nascimento pelo Espírito Santo. A fé neste Cristo é a nossa responsabilidade. Reconheça a sua fraqueza, se arrependa e creia, clama pela misericórdia. E Deus, pela misericórdia de Deus, Ele vai salvar mais um pecador. Todos nós, irmãos, somos pecadores. Todos nós pecamos todos os dias, a todo momento, nos pensamentos. Nós pecamos e precisamos a todo momento pedir perdão ao Senhor, precisamos nos tudo aquilo, né, tanta coisa que nos afasta do reino de Deus, que nós possamos pedir perdão ao Senhor, se arrepender dos nossos pecados. Somos pecadores, precisamos do amor de Cristo nas nossas vidas para que nós possamos alcançar o reino de Deus. Amém. Então, por isso, a instrução dada por Jesus no versículo lá de memorização, que nós lemos no início do estudo, ele serve para nós ainda hoje, nos dias atuais, né? E se a gente também fizer uma comparação, né, de todos os versículos que usam o termo dos céus, e a gente anotar esse contexto de cada um desses versículos, a gente vai ver o seguinte, que os dois simplesmente referem-se às mesmas coisas, ou seja, não há diferença entre os dois termos ou os seus usos, não tem diferença nenhuma. E um exemplo de uso, né, desses dois termos, a gente encontra também na Palavra de Deus, nos ensinos gerais, depois do batismo de Jesus e da provação no deserto, conforme está lá em Mateus 13:17, né, que fala o seguinte: começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Mas quando Marcos, né, narra o começo do ministério de Jesus, ele vai relatar também o seguinte, que Jesus veio pregando o reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? Marcos 1, 14 ao 15. E logo depois de Jesus escolher os 12 apóstolos ou discípulos, ele teve um encontro com uma grande multidão e começou a ensinar-lhes. Né? E Mateus vai relatar que Jesus abriu a sua boca e ensinava o seguinte, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 2 ao 3. E porém, também Lucas vai relatar que na mesma ocasião, no mesmo sermão proferido, isso Lucas relatando da forma que ele recebeu, né, do Espírito Santo, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Duas situações: ou o Espírito Santo que inspirou essas palavras entra em contradição, ou os dois termos significam a mesma coisa. E todos nós sabemos que foi pela inspiração do Espírito Santo que esses autores, que esses homens escreveram essas palavras. Então a gente pode crer que os dois termos apontam a mesma coisa. Se a gente quiser também e desejar comparar as outras passagens do mesmo teor, a gente vai examinar as passagens de Mateus 18:4 com Marcos 10:15. A gente pode examinar as passagens de Mateus 19:14 com Marcos 10:14. Mateus 19, 23 a 24 com Marcos 10, 23 e 25. Amém? Então, a respeito do reino de Deus, do uso dos dois termos, do uso dos significados, a gente também vai encontrar nas parábolas, porque existem muitas parábolas no Novo Testamento relatadas pelos diferentes evangelistas, e eles usam um ou outro termo e mostram claramente que os dois termos também vão enfatizar a mesma coisa. E a gente vai tratar, queridos, desse tópico, né, das parábolas, dentro do reino de Deus ou do reino dos céus, detalhadamente. A gente vai tratar disso em estudos mais à frente. Então, aguarde cenas do próximo capítulo, aguarde as próximas lives, tá? Porque nessa primeira live a gente está fazendo questão, como tem pessoas que estão assistindo, e principalmente que residem aqui em Portugal, são pessoas que às vezes não têm muito conhecimento e muita leitura da palavra de Deus. São novos convertidos, exatamente. Então a gente está tratando assim de forma bem paulatina, bem devagar, né? Para muitos aí, eu já ouvi falar dessas coisas e vocês estão tratando novamente. De repente você estava esperando um estudo assim aprofundado, né? E coisas novas revelações. Eu quero dizer que quando Deus gerou isso no nosso coração, para a gente estar tratando desses temas, desses assuntos, enfim, deixa bem claro que nós não somos os donos da verdade, nós não somos a última Coca-Cola no deserto, não somos a última cocada preta, amém? E a gente está fazendo questão de embasar bem e explicar dessa forma assim, mais simples e mais muito rebuscada dentro da palavra de Deus, para essas pessoas, para esses novos convertidos. Nossos irmãos aqui em Portugal estão assistindo, ok? E eu espero que a palavra de Deus, ela, como diz, embasada na própria palavra, né, de Paulo também, que ela possa agir nessa noite na tua vida como uma espada realmente de dois gumes, que possa penetrar a divisão entre alma e espírito, né? Onde o Senhor possa discernir algumas coisas dentro de você nessa noite. O objetivo desse estudo não é a gente gastar teologia aqui ou saber o quanto a gente sabe, até porque a gente não sabe nada.
Precisamos aprender muito. Precisamos aprender muito ainda. A revelação vem de Deus para a nossa vida e não queremos ser aqui melhores do que ninguém, nem donos da verdade, porque só existe um dono da verdade e a gente conhece ele muito bem, mas graças a Deus ele nos inspirou e tem impulsionado a gente, né? Impulsionou a gente a fazer essa live e a começar esse trabalho aqui. Amém? Então, a gente vai tratar desses tópicos falando ainda sobre o reino de Deus, o reino dos céus, mais à frente. Então, aguarde as próximas lives, tá bom? Mas a gente vai dar uma palhinha hoje, tá bom? A parábola, né, que a gente vai dar uma palhinha, é sobre o grão de mostarda, e ela está lá em Mateus 13:31 e Marcos 4:30, né? Em Mateus 13:31, Jesus propôs essa parábola começando com as seguintes palavras: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, né? Eu não sei se vocês conhecem o grão da mostarda, né? O grão da mostarda, se você não conhece ou nunca viu, ele tem o tamanho de uma cabeça de alfinete. Aqueles alfinetes que a gente geralmente prega em quadros de cortiça, né, para afixar ali um cartaz, um aviso. Ou as costureiras conhecem. Ou as costureiras conhecem também. Né? Não sei se a Rose está me assistindo, mas é uma costureira. Rose, sua mãe, muita gente, né, já conhece. Minha mãe também. Né? Algumas pessoas talvez conheçam. Mas é do tamanho de cabeça de alfinete, ou seja, é muito pequeno. E Jesus fez essa comparação com o grão de mostarda, né? Porque é pequeno à vista dos homens, mas o seu fim é glorioso. Por quê? Porque daquela pequena semente, né, tamanho da cabeça de um alfinete, depois nasce uma árvore frondosa, né? E os seus galhos, né, atingem assim uma circunferência muito grande, e ela proporciona uma grande sombra para os que estão à volta. E Jesus comparou o grão de mostarda com o reino de Deus. Ele começa muito pequeno, talvez muitos nem deem valor, mas o seu fim, assim como vai ser também quando Jesus vier arrebatar a sua igreja e nós formos morar com Jesus na glória. Amém. Glória a Deus. E a gente começar a experimentar o reino de Deus, né? E já também dando uma palhinha sobre outras lives, outros estudos que virão mais à frente. Quando Jesus fala que o reino de Deus está entre vós ou dentro de nós, né? Porque o reino de Deus já existe. Aliás, já existe antes da fundação do mundo, né? Se a gente for agora sim. Então, o reino de Deus já existe. Ainda que a gente não veja fisicamente, mas se Jesus falou que o reino de Deus está entre nós ou dentro de nós, é porque esse reino já existe. E mesmo que a gente não veja, a gente pode experimentar o reino de Deus. Você pode se tornar um cidadão do reino de Deus. Agora eu estou evangelizando mesmo, já não estou pregando, já saí do estudo. Já saiu do estudo. Eu estou evangelizando. É uma oportunidade para todos que quiserem ser cidadãos desse reino. Seja aquele que já está há muitos anos dentro da igreja, né, no caminho do Senhor, seja aquele que está entrando agora, nós temos que saber que o Senhor, Ele nos ama, Ele tem algo preparado muito lindo para a gente, sabe, para você. Talvez você esteja aí achando que tudo está perdido, talvez você está achando que você não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, que o Senhor escolheu você, que o Senhor te ama. E se você está aí hoje assistindo, é porque Ele queria que você ouvisse, sabe? Ele te ama, Ele quer salvar a tua vida. Amém? Abraço para nossa amiga Rosa Kim. Rosa Kim, nossa amiga aqui de Portugal. A Rosa foi uma das que ficavam
pedindo pra gente, né? Perturbando a gente. Olha, quando que vocês vão fazer uma live? Ela quer que a gente faça um culto na casa dela. Vamos fazer sim, Rosa. Vamos fazer sim, Rosa. Tá? Tudo no tempo de Deus, graças a Deus. A gente deu o primeiro passo hoje, amém? Que Deus possa abençoar você, possa abençoar o Joaquim, suas filhas, sua casa. Tá pessoa bom? Maravilhosa, a Rosa é uma pessoa mesmo muito que querida, o Senhor colocou na nossa vida. Muito querida, uma amiga especial aqui de Portugal. Deus colocou na nossa vida. Deus abençoe, Rosa. Joaquim, um ótimo cozinheiro, fala para ele fazer uma comida gostosa pra gente. Então, Jesus, agora sim, voltando à pregação, teve um momento evangelístico. Jesus compara então com o grão de mostarda esse reino. E em Marcos 4:30, Jesus procura um exemplo também para assemelhar ao reino de Deus. Ele afirma, Marcos também falando, só que ele fala em outros termos. É como um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, mas depois cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. Assim também acontece na nossa vida, tá? Pequeno e depois vai crescendo e se transforma na maior de todas as coisas que a gente poderia experimentar. O reino de Deus é isso, querido, tá bom? E ele ensina a mesma lição quanto a parábola de Mateus. E se essa parábola representa o reino de Deus tão bem quanto o reino dos céus, é evidente que tanto o reino de Deus quanto o reino dos céus são a mesma coisa. Ou será que a gente não deve esperar que haja harmonia entre os evangelhos? Será que o Espírito Santo ele não soube distinguir um do outro quando trouxe a eles a palavra para ser escrita? Eu acredito que o Espírito Santo sabe bem entregar a palavra de Deus aos autores, e por isso eu creio na inspiração verbal e creio que os autores da Bíblia tiveram harmonia. E essa harmonia, queridos, ela só vem do alto. Amém? Só vem do alto. Por isso que a Bíblia, sim, é a palavra de Deus, palavra da verdade, inspirada, né, aos homens pelo Espírito Santo, para trazer a verdade, para trazer a vontade e para trazer o reino de Deus nas nossas vidas. Amém? E também qual era o propósito, né, dessas parábolas, né? Falando aqui, né, novamente, vamos ter um estudo específico sobre as parábolas e principalmente as parábolas sobre o reino, né, num encontro próximo, né? Aguarde. Mas qual era o propósito dessas parábolas, né, que nós citamos aqui? Os discípulos perguntavam o porquê das parábolas e Jesus, certa vez, ele respondeu o seguinte. Mateus ele relata a resposta de Jesus, né, como o seguinte: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E Marcos vai relatar a resposta de Jesus como: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. E Lucas relata a resposta de Jesus dessa forma: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, se você observou bem, dois autores citaram o reino de Deus. E o outro autor, que foi Mateus, reino dos céus. Reino dos céus, quem está mentindo? Ninguém está mentindo. Por quê? Os três responderam que Jesus disse palavras exatas e por falarem inspirados pelo Espírito Santo. E é bem melhor aceitar o fato que as duas frases apontam a mesma coisa e deixar que a possibilidade de Mateus foi de retratar Jesus Cristo como rei. E ele teve razão para não dizer céus e não Deus, mas a exata razão não foi explicada a nós. Então,
desses 3 relatos nos leva a crer que as 2 frases significam a mesma coisa. Como diz o pastor Huckabee, no seu livro de hermenêutica, se o sentido comum de uma palavra faz sentido, então não busque outro sentido. Amém? Você entendeu, então, essa questão? Então, o reino de Deus ou o reino dos céus, eles tratam da mesma forma, tem a mesma essência, tá? Tem o mesmo uso, só que foram relatados por esses homens inspirados por Deus de maneira distinta, de maneira diversa. Mas se você examinar na essência, eles significam a mesma coisa, tá bom? E Jesus também gostava de falar por parábolas. Por quê? Porque parábola, às vezes não, toda vez Jesus usava parábolas com elementos assim do cotidiano, né, do povo. Era mais fácil explicar. Por exemplo, Jesus explicou que o cuidado para conosco, né, cuidado de Deus, era semelhante a uma galinha que abre as suas asas, né, os pintos, né, os pintinhos, né, vamos dizer assim. Então era como se uma proteção ali, né? Estava protegendo. Como se Deus abrisse também os seus braços e protegessem todos os seus filhos aqui na terra, toda a humanidade, ou todos aqueles que reconhecem o Filho dele como o único Salvador, o substituto ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados, que dependem dele. Né? Precisa dele. Então Jesus usava parábolas dessa forma e para transmitir um conhecimento através de elementos do cotidiano daquelas pessoas. Amém? Então por isso que ele usava parábolas para explicar de uma forma melhor, para que as pessoas pudessem entender de uma forma melhor. Mas algumas parábolas ele também falou algumas coisas com os discípulos. E falou o seguinte: olha, vocês não vão entender agora, mas lá na frente vocês vão entender. Acontece a respeito do próprio reino de Deus. Muitas das vezes a gente não entende, por que isso, por que aquilo, porque Deus permite certas coisas na nossa vida, ou porque eu já ouvi falar sobre o reino de Deus, mas não entendo, não percebo muita coisa. Lembra da parábola do grão de mostarda. O conhecimento às vezes começa muito pequeno na nossa mente, mas depois a gente vai abrindo, né? A gente vai aprendendo, nossa mente vai se abrindo, a gente vai lendo mais a palavra de Deus, e quanto mais você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo vai revelando. O Espírito Santo vai revelando ao teu coração, e você vai entendendo, né, a vontade de Deus para a tua vida e a respeito do reino de Deus também. Amém? O Felipe também falou lá que uma coisa, estava lendo ali, ele disse que falou do seu vídeo com alguém. Felipe Almeida, nosso sobrinho. Filipão, tá lá nos Estados Unidos. Amém? Deus possa abençoar aí também, Felipe. Sirlene. Beijão nas crianças aí. Um abraço. Sirlene também. Vamos lá então. O reino de Deus é uma pergunta agora, né? É apenas uma mensagem aos judeus, ou se trata de uma mensagem atual? Tem essa pergunta também, tem essa dúvida. Alguém talvez queira afirmar que o reino de Deus foi uma mensagem somente aos judeus. Outros afirmam que quando Jesus deu seus avisos ali aos judeus e a mensagem, acabou a importância do reino de Deus. E esses especialmente enfatizam que quando os judeus crucificaram Jesus, ou seja, rejeitando ele como Messias, a mensagem do reino simplesmente terminou. A mensagem do reino de Deus acabou. E por esse estudo, a gente pode entender que isso não é verdade. Não é verdade. Vamos ver isso? Além da verdade que está escrito lá na Bíblia, de que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra, né?
E, portanto, o reino de Deus é proveitoso para nós hoje. O assunto do reino continua importante por outras razões também. O reino de Deus foi um assunto das igrejas neotestamentárias. E para os gentios, muito tempo depois da rejeição pelos judeus e a sua crucificação. Porque Jesus, depois da sua ressurreição, por 40 dias, ele falou das coisas concernentes ao reino de Deus. Os discípulos, depois da rejeição de Cristo como o Messias pelos judeus, deram a entender que ainda faltava muito a respeito do reino de Deus. Porque pouco antes, de Cristo ascender ao céu, o seu reino era um assunto constante ali entre eles. E 2 ou 3 anos depois, a perseguição da igreja que estava em Jerusalém fez com que os membros eles se espalhassem pela e de Samaria. Isso foi 35 depois de Cristo, E Cristo foi a Samaria por Filipe, e a sua mensagem era qual? Qual era a mensagem de Filipe? Acerca do reino de Deus. E mesmo sem a presença de Cristo, a mensagem que foi principiada, por João Batista, que foi o homem que, vamos dizer, aplainou o caminho, a voz que clamava no deserto, é a mesma voz que aplana o caminho para a chegada de Cristo Jesus. Essa mesma mensagem, ela continua sendo importante para as igrejas primitivas. E mais de uma década depois da perseguição contra a igreja em Jerusalém, a mensagem do reino de Deus foi ensinada por Paulo às igrejas recém-organizadas em sua primeira viagem entre judeu e gentio. Isso 48 depois de Cristo. Está registrado lá em Atos 14, 22. Que tal mensagem foi para confirmar os ânimos dos discípulos na sua terceira viagem missionária, 53 anos depois de Cristo. Paulo ainda pregava zelosamente sobre o reino de Deus. E em 60 depois de Cristo, quase 3 décadas depois da ressurreição de Cristo, ainda no fim do ministério do apóstolo Paulo, este missionário exemplar declarava com bom testemunho o reino de Deus, desde a manhã até a tarde, aos judeus, e depois da rejeição destes do evangelho. O apóstolo ele pregava o reino de Deus com toda a liberdade. Vinham ver. Então a gente entende que este reino era a mensagem das igrejas primitivas e era para ser entregue a todos os povos, desde que a comissão das igrejas primitivas seja a nossa missão também. O reino de Deus deve ser a nossa mensagem hoje, a volta de Cristo Jesus. Amém. Amém, querido? Tem que ser a nossa mensagem. Você pode pregar sobre vários temas, o que o Espírito Santo gerar no teu coração, mas eu ouvi de um amigo meu agora, eu não me recordo quem foi, mas ele disse o seguinte: Adriano, você pode pregar
tratar de temas, enfim, qualquer assunto, mas Jesus tem que estar inserido na tua pregação e principalmente o reino de Deus, né? E para a gente fazer o fechamento dessa live, né, eu quero trazer a aplicação dessa mensagem. Meus irmãos, cuidado quando o evangelho da graça de Deus, ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus, se tornar um assunto ausente nas pregações em que você esteja ouvindo. Muito cuidado com isso. Porque a graça, ela exalta a Cristo, o Rei e cabeça dessa igreja. Para enfatizar, né, a graça, não canse de declarar a questão do pecado e a sua eterna condenação. Não minimize a mensagem da responsabilidade do pecador para com a lei de Deus. Assim, a necessidade da graça é reconhecida e exaltada pelo sacrifício de Cristo. Anuncie sempre que Cristo, ele tem um plano de salvação para todo pecador que se arrependa e creia nele pela fé como substituto no seu lugar. Não elimine isso da pregação que você ouve e não torne também a sua vida. Sempre peça a Deus, ao Espírito Santo, para te lembrar disso. Graça e paz também para Anderson Gomes, meu cunhado. Um abração aí, Anderson. Então, e finalizando, você já conhece essa graça? Você conhece a graça de Deus? Faça com que a razão dessa igreja, né, existir seja minimizada por acomodar outros assuntos pragmáticos, sociais ou que estão na moda. Porque no momento que o reino de Deus estiver ausente da igreja, as bênçãos do Cristo desse reino também vão estar ausentes da tua vida. Isso se confirma lá em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 2. É um alerta que Deus está dando para a igreja. E de uma forma que o reino de Deus é aqui e agora, a gente tem que viver em submissão a esse rei. E a gente tem que se conformar à sua imagem. O que é se conformar? É tomar forma, praticamente se tornar semelhante. E como eu consigo isso? O apóstolo Paulo falava muito sobre isso, né? Esmurro meu próprio corpo. Falou certa vez daquela luta constante, né, entre espírito e carne. Então, mortificar a carne, renovar a nossa mente, né? Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse versículo é fantástico, é o versículo predileto da Darlene, né? Eu gosto também muito dele, muito profundo, né? E é exatamente isso que a gente tem que fazer: mortificar a carne, renovar nossa mente,
ok? Criar e manter a leitura da Bíblia, ok? Bíblia é alimento, é o alimento do cristão, do filho de Deus, né? Você acorda todo dia e tem que se alimentar, porque se você não se alimentar naquele dia, você vai ficar mal, você vai ficar fraco, o teu organismo vai pedir aquilo. E da mesma forma nós temos uma vida espiritual, e a gente tem que alimentar essa vida espiritual com a palavra de Deus, Senhor, né? falar com Ele, exatamente, né? Chorando aos pés do Senhor, se alegrando, agradecendo, porque às vezes nós pedimos, né? Só pedimos, Senhor, eu queria isso, eu quero aquilo, mas agradecer, faz igual como minha sogra faz, dá bom dia ao Espírito Santo, né? Eu também, bom dia Espírito Santo, você é tão bom. Eu estou falando minha sogra porque ela, todos os dias ela fala, eu não esqueço de dar bom dia ao Espírito Santo. Então vamos fazer isso na nossa vida, vamos dar bom dia ao Espírito Santo, vamos agradecer, né, pelo dia que Ele com certeza vai nos dar. Vamos passar por, às vezes, lutas, dificuldades, mas o Senhor estará conosco, estará nos abençoando, amém? Amém, querido. Abraço aí pro João Pedro, grande Pedro, faca na caveira. Um abração, Karina. Beijão na Isabela, beijão no Anderson. Amém. Então, mortificando a carne, lendo a palavra de Deus, levando aos outros, como a gente está fazendo aqui nesse momento, né? Cumprindo os seus deveres, né, de membro da igreja local, tá? A chamada, né, para essa live, a gente colocou lá, né, Eclesia, chamados para fora do sistema, né, e mundo, né? Dos valores deste mundo. É o tema, né, que Deus colocou no nosso coração, né, para a gente estar startando aí esse processo, ok? E muitas pessoas até confundem um pouco isso, chamados, né, para fora. A gente não está aqui dizendo nem afirmando, não, que você deve sair da sua igreja, não. Você precisa pertencer a uma igreja local, você precisa ter comunhão. Amém? Os chamados para fora do sistema, que sistema é esse? Os chamados para fora do sistema religioso, porque religião não salva ninguém. Religião não salva ninguém, nem placa de igreja, nem denominação não salva ninguém. Quem salva alguém se chama Jesus Cristo. Amém? E só corroborando, né, com a chamada lá para essa live e aquilo que Deus gerou no nosso coração, a eclesia é isso. É chamados para fora do sistema religioso, chamados para fora do sistema deste mundo, dos valores deste mundo que está nos oferecendo, né, coisas que só Jesus não tem valor nenhum, porque a nossa vida ela foi comprada por um alto preço. Ela foi comprada por um alto preço, e esse alto preço foi o sangue de Jesus, o sangue de Cristo. Foi este sangue que nos comprou, foi esse sangue que nos salvou, é esse mesmo sangue que nos justifica, e é esse mesmo sangue que nos coloca agora diante de Deus, não mais como pecadores, mas justificados em Cristo Jesus. Amém? E é este sangue que abriu o acesso entre o homem e Deus. Antes o acesso tinha sido bloqueado, antes o acesso tinha sido dinamitado, né, pelo próprio homem, e criou-se um abismo entre o homem e Deus. E Jesus veio justamente para criar um caminho por sobre esse abismo, e hoje nós temos livre acesso a Deus, e com as nossas orações, com as nossas súplicas, a gente pode se achegar diante de Deus mediante a esse sacrifício de Jesus. Amém? Então, novamente, eu enfatizo, você precisa estar dentro de uma igreja local,
nós pertencemos a duas igrejas, a igreja local em que nós fomos plantados ou que nós iniciamos um ministério, Jesus gerou no nosso coração, e depois pertencemos à segunda igreja, que é a Igreja Universal, que é a igreja que eu e a Darlene estamos inseridos hoje. A gente está aqui em Portugal, mas pertencemos à Igreja Universal e estamos levando a palavra aí para vocês que estão assistindo. Amém? Então, mortificando a nossa carne, lendo a palavra de Deus, cumprindo os nossos deveres de membros de igreja local, orando sem cessar. Amém? E não falando da igreja que, né? Mas não é da Igreja Universal do Reino de Deus. Não. Tá? Ele está falando universal, que nós estamos hoje aqui. São todos os cristãos que estão espalhados pelo mundo. Isso, nós estamos Nada aqui contra para fazer a obra de Deus, né? E onde o Senhor também nos colocar, né? Nós também iremos. Exatamente. E você também ajude o seu pastor, faça uma live, vai evangelizar, né? Vá procurar almas, né? Ganhar almas para Cristo. Porque assim, o Senhor quer isso, né? Ele falou: ide por todo mundo. Então é para pregar o Evangelho. Precisamos estar pregando o Evangelho, precisamos falar a verdade, porque nós estamos vivendo hoje, irmãos, num mundo onde muita coisa é normal, muita coisa pode fazer, e tem muitos cristãos que estão aderindo a isso. Ah, isso não tem nada a ver, isso eu posso fazer. E nós não podemos pensar dessa maneira. Nós temos que fazer o seguinte: nós somos diferentes, nós somos separados, nós somos escolhidos. E o Senhor escolheu nossos filhos, o Senhor escolheu a nossa família, escolheu você, escolheu eu. E nós temos que fazer a vontade do Senhor. É difícil, irmãos, é difícil, porque a nossa carne, né? Como a gente estava falando, a gente tem que pedir ao Senhor perdão, a gente tem que toda hora pedir ao Senhor, porque a gente quer, né, chegar ao reino dele, nada para não nos afastar do reino. Então pedimos a vocês que orem conosco, vamos orar, vamos ganhar almas, o Senhor, ele ama todos. O Senhor, ele não olha para sexo, o Senhor não olha para raça, o Senhor, ele olha para o coração, para a alma, ele ama todos. Todos aqueles que vier ao Senhor, já de maneira alguma serão lançados fora. Amém. Amém? Amém. Então vamos estar orando, vamos estar buscando, que nós possamos, através dessas lives, poder estar fazendo a vontade do Senhor. Então, querido, você já pode ver esse reino, você já entrou nesse reino, você está submisso a esse rei, e a palavra desse rei, ela importa para você. Amém? São reflexões que eu quero que você faça nessa noite. Já é noite também no Brasil. Eu queria que você fizesse essas reflexões nessa noite. Amém? Você tem acesso a este reino. Você pode ter acesso a esse reino. Neide Rangel, amiga da gente aí também. Ó. Amém. Abração, beijo. Saudades. Saudades de você também, o Neide, as meninas aqui estão mandando um abraço. Amém. Então, são reflexões que a gente gostaria que você fizesse nessa noite. Amém. Você já entrou nesse reino, você está disposto a ser submisso a esse rei. A palavra desse rei importa para você. Amém, querido? Eu fico imaginando se o apóstolo Paulo tivesse hoje acesso, né, a todos esses meios de comunicação que a gente tem. O cara escreveu um monte de cartas, né, e várias outras coisas, né, e são coisas muito ricas, muito especiais. Eu fico imaginando se ele tivesse acesso a toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Imagine o que ele faria, né? Eu acho que ele evangelizaria não só ali para onde ele foi, mas evangelizaria o mundo inteiro. E a gente tem acesso hoje a essa tecnologia, a gente tem acesso a esses meios de comunicação e muitas das vezes perdemos o nosso tempo. Perdemos o nosso tempo, às vezes publicamos coisas que, sabe, não vão acrescentar nada à vida de ninguém, ou curtimos coisas que não vão acrescentar em nada, né?
Jesus falou, o reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós, né? Em outras ele falou, olha, o reino de Deus está próximo. E realmente o reino de Deus já está entre nós. Quando a gente começa a assimilar essas coisas e a gente percebe os valores deste reino, a gente já não quer mais saber dos valores desse mundo. A gente já não... A nossa mente ela é renovada, o nosso coração é transformado. E a gente começa a dar valor às coisas deste reino. Então, aproveite este momento. Aproveite esse momento, principalmente que a gente está vivendo, em que praticamente os encontros estão limitados. Então faça dessa tecnologia, né, do Facebook, das outras redes sociais, aproveite essa oportunidade para você estar pregando sobre o reino de Deus para todos, né, espalhando esse reino, mesmo ainda para aqueles que não conhecem, que você seja um canal de Deus para estar propagando as verdades e as virtudes desse reino. Amém? E só testemunhando e encerrando praticamente, né, esse encontro, essa nossa live, foi o reino de Deus que proporcionou a nossa vinda para cá, para Portugal. Foi esse rei que proporcionou a nossa vinda para cá, né? Nós estamos aqui em missão. Nós estamos aqui porque recebemos uma ordem, né, de Deus, recebemos uma revelação de Deus para a gente estar aqui. A gente não sabe como vai ser, aonde vai ser, se a gente vai estar à frente de algum ministério, de alguma obra, mas em primeiro lugar a gente está aqui para cumprir a vontade desse rei, né? Somos obedientes, fomos obedientes, largamos tudo lá no Brasil para estarmos aqui, para servir a esse rei, para servir a esse reino. Amém? Não é tudo fácil, não é tão fácil. Não é tão fácil como muitos pensam. São muitas lutas, tá? Muitas dificuldades. Estamos ainda em período de adaptação. O trabalho é duro. O trabalho é duro aqui. Mas a gente tem a certeza no nosso coração. O Senhor tem renovado nossas forças. Tem renovado as nossas forças e Ele vai cumprir as promessas que Ele tem na nossa vida. Não é porque nós somos melhores ou piores do que ninguém, mas porque resolvemos simplesmente obedecer a esse rei. Amém? Que você possa obedecer a este rei, que você possa cumprir, né, os mandamentos deste reino, aonde quer que você esteja nesse momento. Amém? Seja na tua igreja local, seja na tua casa, porque eu aprendi o seguinte: a igreja, né, do Senhor Jesus, o reino de Deus, ele começa, sabe onde? Dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Com a nossa família. O reino de Deus, ele começa ali e depois ele vai se espalhando, né? Que o reino de Deus ele possa se espalhar pela tua vida, para alcançar outras pessoas que precisam conhecer, que precisam de uma palavra, que precisam sair, conforme diz aquele versículo, né? Serem transportados do reino das trevas para o reino da luz. Amém? Queridos, obrigado por essa oportunidade. Agradeço a todos que entraram, que estão participando, que mandaram recados. Um abraço a todos. Algumas pessoas aqui eu não citei porque a gente estava no desenvolvimento do estudo, né? Mas eu agradeço a todos que entraram, que participaram, que estão ainda participando, tá? E a gente está encerrando essa live, mas antes eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Amém? Por beijão todos aí nós. Para a Rejane Fátima. Beijo para a Rejane. Amém. Graças a Deus. Queria orar com vocês. Amém? Amém, Jesus.
Amém. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Obrigado, sim, Pai. Tu possa, Senhor, alcançar, Senhor, nessa noite, Senhor, a todos que estão participando, aos nossos amigos, Senhor, que sim, estão no Brasil, a nossa família, Pai, que está no Brasil. Ó Deus, que a tua mão, Senhor, de poder, Senhor, que a tua mão, Senhor, nossos amigos aqui, de Senhor, graça, de glória, Senhor, possa abençoar a todos, Senhor. Amém, Jesus. Aqui em Portugal, no Brasil, aonde estiverem, Senhor, neste momento, Senhor. Amém, Jesus. Que a tua paz, que a tua graça, Senhor, possa alcançar a todos, Senhor, nesta noite. Amém, Jesus. Ó Deus, aqueles que ainda não te conhecem, Pai, que tu possa usar a nossa vida, Senhor. Não que a gente conheça muito, Senhor, a gente ainda está aprendendo, Pai. A gente já tem uma certa caminhada, Pai, e pode levar, Pai, a tua palavra, levar esse conhecimento que o Senhor tem nos dado para essas pessoas, Senhor, que ainda não te conhecem, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço agora, Senhor, que a tua mão de provisão também seja com os teus filhos, Senhor. Ainda que o mundo esteja vivendo agora, Pai, uma fase muito difícil, Senhor, com esse vírus. E muitas coisas, Senhor, mudaram e muitas coisas ainda vão mudar, Pai. Muitas perdas, meu Deus. Pai, muitas pessoas perderam pessoas, entes queridos. Sim, meu Deus. Ou perderam talvez o emprego, ou aconteceu uma situação que estava fora do controle dessas pessoas. Mas eu afirmo aqui nessa noite, Senhor, nada foge do teu controle, amém, Senhor. Jesus. Todas as coisas, Senhor, estão nas tuas mãos, sim, Senhor. E tu tem o controle de todas as coisas, Senhor. Sim, Jesus. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoe, Senhor, os teus filhos nessa noite, Senhor. Supre as necessidades dos teus filhos, Senhor. Supre, Senhor, e preenche, Senhor, o vazio, Senhor, que ficou, Senhor, em muitos, Senhor, que sim, perderam, Senhor, entes queridos, perderam amigos, ou simplesmente perderam, Senhor, alguma coisa, Senhor, em termos de trabalho, de oportunidade profissional, enfim, Pai. Toma, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Sim, Deus, abençoe os teus filhos, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que ainda estão doentes, que ainda sofrem por causa desse vírus. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, cuida, Senhor, dos teus filhos nessa noite, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, sim, Senhor. Deus, obrigado, ó Deus, Senhor. E que esses encontros, Senhor, possam proporcionar esses momentos, Senhor, e muitos, Senhor, possam ser alcançados, Senhor, através desta mensagem, desta palavra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém, e amém. Jesus. Querido, que Deus te abençoe nessa noite. Obrigado aí pela tua participação, pela tua presença. Tá amém. Bom? Queremos agradecer a todos aí que entraram, né, que ouviram e que possamos, né, estar outras vezes também, queremos estar fazendo, né, e que o Senhor possa nos abençoar, possa nos fortalecer e que possa, né, nos dar sabedoria para que nós possamos estar passando aí alguma coisa, não só ensinando, mas também aprendendo. Amém? Queremos também aprender mais e mais de Deus. Glória a Deus. Beijinho aí para todos. Desculpem algumas coisas, é a primeira live que a gente faz. Amém? Beijo aí. Beijo em todos, que Deus abençoe. Amém. Amém.